o segundo dia de espetáculo do Comunicativos 2021. Esse evento é organizado pelos acadêmicos do curso de Publicidade e Propaganda do Unibrasil Centro Universitário, na disciplina Tendências em Publicidade, ministrada pelo professor Gabriel Bossa. Ele é realizado nesta terça-feira pela plataforma Microsoft Teams. Serão mais 2 dias de evento com mais uma mesa redonda, 3 oficinas e diversas apresentações musical e circense. Agradecemos à instituição de ensino, ao Departamento de Marketing, Coordenação de Curso, aos profissionais técnicos do estúdio e a você que nos acompanha nessa transmissão ao vivo. Sejam todos bem-vindos! Que nos fascinam, intrigam e, às vezes, ouso dizer, nos fazem perder o sono. Mas o mais admirável é que ele está em constante mudança. A gente sabe que essas mudanças nem sempre são boas. Às vezes elas nos assustam e às vezes nos machucam. Mas como um professor disse uma vez, e parafraseando Simone de Beauvoir, ninguém nasce criativo, torna-se criativo. O homem sentiu frio, ele inventou jaquetas, calças de lã e cobertores. O homem precisou realizar tarefas à noite, ele criou lamparinas, velas e então
A eletricidade. O homem precisa conquistar seus clientes e fazer da sua marca inesquecível? Ele fez a publicidade e propaganda. Com isso, a gente percebe que é na adversidade, seja ela boa ou não, quando desenvolvemos nossa inventividade, que pensamos fora da caixa e nos superamos. Afinal, o espetáculo não para. Mesmo respeitando as normas de segurança do Ministério da Saúde, estando longe uns dos outros e fazendo isso de maneira online, o espetáculo não para. Acredite, essa mesa redonda não é sobre se aproveitar dos momentos de fraqueza da sociedade para vender mais. É sobre melhorar as circunstâncias para todos dentro do que somos capazes de realizar quanto profissionais e pessoas. E esse é o ponto da noite de hoje. O espetáculo não para. Para falar mais sobre isso, trouxemos 3 mulheres renomadas em diferentes modelos de negócio. E hoje vamos debater como os diferentes modelos de negócio estão lidando com a pandemia e se preparando para o fim dela. Para trazer o ponto de vista de e-commerce no Brasil, diretamente de terras italianas, neste momento, Mariana Mercati Busani, gerente de e-commerce do Grupo Boticário, que faz a gestão dos sites de Eudora, Quem Disse Berenice e do próprio Boticário. Para falar do caminho do empreendedorismo, Poliana Montebeller, que possui a loja online de acessórios Badulax. E por último, mais longe de ser menos importante, para falar do lugar das agências, Larissa Ilaides, cofundadora da Ninho Digital. Olá meninas, sejam muito bem-vindas, estamos super empolgados por esse momento. Podemos começar com as apresentações? Mariana, passo a palavra para você. Oi, pessoal, tudo bem? Estão me ouvindo bem aí? Super obrigada pelo convite. Muito feliz em estar aqui. Então, eu sou a Mariana Busani, estou aqui em terras italianas, mesmo fazendo home office daqui. Trabalho no Grupo Boticário e fico responsável por essa frente, toda a frente comercial, né, dos 3 sites das marcas do grupo, Boticário, Eudora e Quintes Berenice, por toda a parte comercial, marketplace e conteúdo. Então, tô bem contente em estar aqui, poder conversar um pouquinho, dividir um pouco com o que passamos aí nos últimos anos de pandemia. A gente está muito feliz. Poliana, sua vez. A gente estende o agradecimento por aceitar esse convite. Oi, pessoal, estou muito feliz de estar aqui. Meu nome é Poliana Montebeller, eu sou dona da Badulax e da Barato também hoje, que inclusive foi uma ideia que surgiu na pandemia. E eu sou formada em moda, mas comunicação sempre foi uma paixão para mim e eu tento praticar isso na Badulax. Legal, muito bom. Muito obrigada. Larissa, agora é com você. Muito obrigada também pela presença. Obrigada, pessoal. Obrigada pelo convite. Prazer, Mariana. A Poli, a gente já se apresentou um pouquinho antes. Obrigada, parabéns pelo cenário. O cenário está muito bonito, muito legal. Bom, eu sou a Larissa Ilaides, eu trabalho com marketing digital, já vão fazer 12 anos, sou especialista em estratégia digital. Já atuei no varejo, já atuei com SEO, inbound marketing, enfim, em diversos cases nesse segmento. E agora os mais recentes são com marketing de influência para e-commerces, para varejo. A gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso, eu acredito. Mas estou bem feliz de estar aqui. Parabéns pela iniciativa. Acho que iniciativas como essa moldam o mercado, preparam os alunos, né? A gente que está do lado de cá do mercado, quando a gente precisa contratar um aluno, quando a gente precisa fazer alguma parceria com alguma faculdade, fica muito mais legal e muito mais bacana quando os alunos já vêm com algumas experiências, e essa com certeza é uma experiência muito legal. Então, parabéns para vocês, obrigada novamente pelo convite. Obrigada, Lari. Vai ser um bate-papo super rico, tenho certeza.
Nós separamos algumas perguntas para esse bate-papo, mas quem está em casa também pode enviar suas dúvidas no chat e logo mais vamos dividi-las com as nossas convidadas. Lembrando também que o link para a chamada, para o certificado e para participar do sorteio será colocado pela nossa equipe aqui no chat, fiquem de olho. Bom, a primeira pergunta é: durante a pandemia, como foi o processo de adaptação na empresa em que vocês atuam? Vocês conseguiram se adaptar rapidamente? Houve contratação de novos funcionários para auxiliar nesse período? Vou responder, então, começar respondendo por aqui. Na verdade, o Grupo Boticário, ele já vinha trabalhando. Primeiro, né, o Grupo Boticário, ele tem alguns escritórios em alguns lugares no Brasil. Então, é mais concentrado em Curitiba, em São Paulo, mas também tem em Bahia, e por conta dos espaços dos representantes, CDs, a gente tem em outros lugares também. Por conta disso, ele já estava adaptado para reuniões online, né? Então já tinha esse formato já no dia a dia. E também tinha uma outra iniciativa que era uma vez por semana as pessoas terem direito a fazer home office. Isso ajudou muito, porque de uma certa forma, toda a parte de tecnologia, de ferramentas, a gente já tinha. Então, se adaptar para o home office foi mais fácil, né? Em comparação com outras empresas, quando a gente foi acompanhando, isso acabou sendo um pouco mais simples, porque a gente não precisou passar pelo processo de escolher definir a ferramenta, de adaptar os computadores, né? A VPN já estava instalada no computador de todo mundo. Então, esse processo foi mais simples. Mas, obviamente, acho que teve um processo que foi difícil para todo mundo, né? Que foi se adaptar em casa, né? Nem todo mundo tinha o seu espaço de trabalhar dentro de casa, né? E aí, junto com você não estava sozinho também em casa, na maior parte das vezes, né? Tava você e sua família também, né? Quem tem filhos, né? Com as crianças. Então, no fim, acho que o mais complexo foi isso, né? Foi a parte de suporte, vamos dizer assim, estava ok, né? As pessoas conseguiam trabalhar, porém tinha esse outro lado que foi aí mais um a um, cada um conseguindo se adaptar, né? Depois de um tempo também teve alguns auxílios, algumas ajudas que o grupo foi fazendo para você também conseguir ter uma cadeira boa, né? Ter um lugar confortável, conseguir ter o roteador, ter a internet. Então, isso foi pouco a pouco, a gente foi se adaptando aí ao longo do ano. Mas de primeiro momento, acho que foi isso. Bom, eu vou falar um pouquinho da minha experiência, que a minha maior ferramenta com a Badulax é o Instagram, né? Vendas e focar no Instagram. A Badulax, eu já falo que ela é uma mini marquinha, mas antes da pandemia ela não era assim, eu acho que eu cresci o triplo do que eu podia, assim, dentro da pandemia. E foi uma coisa que me gerou muita surpresa, porque quando a gente entrou na pandemia, eu acho que eu passei pela mesma fase que toda empresa passa, de, meu Deus, e agora, né? Quem é que vai querer comprar um brinco gigante, colorido, para ficar em casa? O que eu vou fazer? Será que realmente é necessário eu vender brinco agora? Será que o mundo precisa disso? Eu entrava nos questionamentos assim de o que eu estou fazendo. E veja bem, eu era uma pessoa muito vinculada à balada, né? Então produzia festa, tocava em festa, às vezes dou uma palhinha de DJ. E dentro dessas festas eu usava para promover a Badulax. Então, eu encontrava pessoas assim com um lifestyle diferente e essas pessoas acabavam sendo as minhas clientes. Então, quando eu voltei à ativa, um pouco depois, acho que de 2 meses que tinha começado a pandemia, eu pensava como é que eu ia vender isso. Então, eu tinha que começar a me comunicar muito mais no Instagram com o meu público. E não só postando o produto. Eu tive que criar realmente um vínculo, assim, de tipo, o que eles estão querendo agora? Ah, eles querem dar risada? Eu vou jogar meme.
Eles querem coisas legais para motivar, para deixar mais leve o dia. Eu fazia coisas que podiam ser compartilhadas e que faziam a pessoa ficar um pouquinho mais leve, um pouquinho mais feliz nesse momento meio chato. Playlist, live, tutorial, tudo que eu podia fazer eu fiz. Até que eu realmente quis me arriscar. Falei, não, vou fazer uma coleção nova e vendo o que dá. E assim, eu fiquei muito impactada porque eu nunca vendi tanto na minha vida. E foi nesse momento que eu comecei a pedir ajuda para outras pessoas. Você falou sobre contratar funcionário, eu ainda não cheguei nesse ponto, mas eu já tenho um motoboy que trabalha comigo. E até então eu nunca tinha precisado de um motoboy, porque eu não podia entrar em contato com as clientes. Então eu organizava todas as vendas para uma data e o motoboy levava. Outra coisa que eu acho legal que surgiu na pandemia, e eu acho que as pequenas marcas começaram a se tocar, é de ter uma rede realmente de apoio, assim, né? As parcerias. Hoje em dia, parceria ficou um termo muito chato, porque dá a impressão de que é um se apoiando nas costas do outro, mas a verdadeira parceria de tipo pequenas marcas de eu tenho isso de melhor na minha marca, você tem isso, vamos se juntar e conquistar um público do outro. Então surgiu muita collab legal e eu acho que foi esses passinhos pequenininhos que eu fui dando e que cresceu assim de um jeito que eu não esperava. Que show, que diferente, né? Bom, aqui o que eu posso dizer para vocês? Eu tive 2 experiências, né? Uma foi como empreendedora, então doninho digital, e a outra foi como gestora de um time que precisava ir para home office também, dentro do Grupo RIC. Então, assim, no ninho digital, quando começou toda a história da pandemia, a gente já tomou a decisão de todo mundo ir para home office. E a gente é muito focado em processo e tecnologia. Então, a gente já tinha muita ferramenta, como a Mariana falou, a gente já tinha muito processo estabelecido. Então, ir para home office foi um pouco difícil porque não tinha mais o olho no olho, né? Não tinha mais o sentimento de olhar, até pegar uma pessoa de redação, pegar uma pessoa de design e falar, essa peça se muda aqui, faz isso, faz aquilo. Não tinha mais o olho no olho, mas tinha muito processo estabelecido. Inclusive, no relacionamento com os clientes, a gente sempre teve muito processo. Então, acabou que a gente não sofreu tanto, né? A gente sofreu, mas a gente não sofreu tanto. E os clientes entenderam isso também. Então, foi um período que a gente teve que tomar algumas decisões. A gente sempre prezou por ter um espaço, uma sede física muito bacana. E aí a gente teve que entregar toda a sede física e todo mundo para home office. E isso foi mudando um pouco o nosso relacionamento, assim. E aí houve o boom digital, né, que a pandemia trouxe, como a Poli mesmo falou, nunca vendeu tanto, enfim, todo mundo que não tinha uma experiência de compra online agora teve. O boom digital, ele foi gigante realmente, assim, a gente profissional de marketing digital, a gente esperava esse boom nos próximos 4 anos e aí em alguns meses tudo estava acontecendo. Então, foi um consumo digital muito acelerado. Isso para nós, enquanto agência de marketing, foi muito bom, porque a gente teve muito orçamento chegando e teve muita contratação. Então, a pergunta era referente à contratação, a gente praticamente dobrou o time. Só que como que você dobra um time no meio de uma pandemia, né? Você não tem a entrevista olho no olho, você não tem o onboarding da pessoa dentro do teu processo. Então, isso foi complicado, mas a gente conseguiu. E a gente tanto conseguiu que metade do time, até pouco tempo atrás, ninguém se conhecia presencialmente. Já estavam trabalhando quase 1 ano juntos, mas ninguém se conhecia presencialmente. Mas deu certo, mas com muito processo, né? E assim, hoje a gente sente um pouco de falta de reunião presencial. Então, assim, faz muita diferença o entrosamento das pessoas no dia a dia de uma comunicação, né? De uma fábrica de comunicação. Então, a gente sente essa falta de entrosamento ainda, mas isso não impactou nos resultados. Na verdade, como a gente tinha muito processo, a gente viu até que o índice de refação de peças, de criação e o índice de satisfação dos clientes aumentou. Porque
as pessoas estavam tão focadas em terminar o que elas tinham que fazer em casa e fazer com a maior qualidade possível para evitar a refação, para diminuir a carga de comunicação do dia, que as coisas melhoraram. Então, foi uma experiência muito, muito legal, mas a gente sente a falta do entrosamento, do olho no olho ainda, né? Então, a partir de agora, com a vacinação mais acelerada, a gente vai começar a promover alguns encontros de workshops entre o próprio time, para que o time vá se entrosando de uma maneira melhor, né? Essa foi a minha experiência como marketing digital no Ninho. A minha segunda experiência como gestora de um time dentro de conteúdo dentro do Grupo RIC foi uma experiência totalmente diferente, porque a gente trabalhava com hard news, então a gente não tinha muito processo pré-estabelecido, não tinha uso de muita ferramenta e a gente precisava entregar resultado no final do dia. Então, foi uma experiência diferente, mas foi uma experiência muito bacana, porque uma das coisas que a gente fez, eu prezava por ligar para cada pessoa do time, pelo menos ali uma vez por semana, conversar, entender como que a pessoa estava, se ela estava precisando de alguma coisa. Então, foi um processo mais baseado na relação íntima mesmo, assim, sabe? Para que tudo corresse bem. Então, foram duas experiências bem diferentes, mas muito marcantes. Pode tirar disso é que nunca se falou tanto sobre humanização como a gente fala agora. Seja humanização num site, no Instagram para falar com os seus seguidores ou entre os seus próprios colegas de trabalho. Eu acho que a gente nunca sentiu tanta falta de estar perto um do outro como a gente tem sentido agora. O que me leva para a segunda pergunta. Como tem sido o relacionamento entre os colaboradores da empresa nessa época de isolamento social? E como tem sido o relacionamento com vocês mesmos, a cobrança? Como isso tem acontecido? Tem que começar, meninas? Então eu respondo. Vamos nesse fluxo, então. Puxa, acho que tem sido super difícil. Acho que esse é um ponto aí, né, que a Lari trouxe, e com certeza é o mais complexo, né? A gente também passou por uma série de contratações também online, né, digitalmente, e mesmo além das contratações, a gente teve também muita mudança de time. Então, uma boa parte do time que a gente trabalha hoje, a maior parte até, a gente não se conhece pessoalmente, né? As pessoas não se conhecem pessoalmente, se conheceram todas digitalmente. Eu acho que a gente perde muito com os pequenos momentos, né? A gente perde com o momento do café, a gente perde com o momento do almoço, com o happy hour, né? Com o encontro que seja no elevador do prédio do trabalho. Onde a gente deixa de falar de trabalho, a gente fala um pouquinho também da gente, né? Fala do nosso dia, fala de... E aí eu acho que a dificuldade maior tá em essa percepção, né? Esse lado que é humanizado mesmo, né? A gente tem essas percepções, né? De como o time tá, de como as pessoas estão, como o seu colega tá, né? Porque muitas vezes você chegava no escritório, já estava tão acostumado, né? Que só de você olhar, dependendo do oi que a pessoa te falava, você já sabia se ela estava bem ou não estava. Hoje, numa mensagem no Slack ou no Teams ou, né, onde quer que seja, você não consegue sentir isso, né? É mais difícil. Então, acho que isso acaba afastando muitas pessoas. Por um lado, mas por outro também, eu acho que é o ponto todo da adaptação, né? Eu acho que essa é a competência aí mais forte do futuro. O quanto a gente consegue se adaptar, quão rápido a gente consegue se adaptar às mudanças, né? Para conseguir viver num momento de pandemia como esse, onde a gente está distante, obrigatoriamente, né? Não só por vontade própria. Para isso, a gente exige um nível muito mais forte de comunicação, de estreitar as comunicações, né? De garantir que o outro entendeu o que você está falando, né? De fazer um esforço a mais. É mais fácil mandar uma mensagem, né? Mas às vezes, putz, naquela mensagem você não está conseguindo passar a sensação que você gostaria. Então, você vai ter que ligar para a pessoa, vai ter que fazer uma reunião, vai ter que, né, falar no telefone.
Então, acaba exigindo também da gente outras formas de trabalhar, outras formas de se relacionar que a gente não necessariamente estava acostumado, né? Para algumas pessoas mais fácil, para outras nem tanto. Então, eu acho que exige, né, dos gestores, da companhia, né, e de cada uma das pessoas, talvez criar novos rituais, né? Aquilo que a gente estava acostumado a fazer não funciona mais, a gente tem que criar novos rituais, né? Então, novos encontros, né? Novas formas de se aproximar das pessoas. Não acho que a gente já chegou no modelo ideal, acho que a gente vem evoluindo aí nesse um ano e meio, quase 2, né? Que a gente está passando por isso. Mas acho que é sempre um aprendizado aí. Bom, a minha experiência já é um pouco diferente, porque já faz algum tempo que eu trabalho em casa. Além da Badulax, eu sou designer de superfície, eu faço estampas. Então, eu já trabalhava com clientes dessa forma, assim, de não conhecer eles pessoalmente. Eu cheguei a trabalhar com uma cliente durante 5 anos, sem nunca ter visto ela pessoalmente. E fui vê-la pessoalmente um pouco antes da pandemia começar, numa feira, porque ela veio para Curitiba e eu acabei conhecendo ela nessa feira. Mas eu já estava acostumada com isso. Mas, mesmo assim, é uma coisa muito. O que eu aprendi trabalhando em casa, trabalhando assim, sem esse contato físico com as pessoas, é que o óbvio tem que ser dito. Senão, muitas vezes a gente acha que o outro está tendo o mesmo entendimento que a gente, e na cabeça do outro aquilo está totalmente diferente. Então, eu sempre aprendi que o óbvio sempre tem que ser dito. Mas, assim, nossa, o relacionamento, assim, né, cara a cara, é uma coisa totalmente diferente, porque, principalmente na minha área, que trabalha muito com criação, quando você está pessoalmente, você consegue viajar muito mais com aquela pessoa, né? De chegar a um lugar muito mais além, assim, do que a pessoa quer. Criar, surpreender mais a pessoa, eu acho. Mas tem, até em questão da Badulax mesmo, tem pessoas que eu fiz collab e até hoje eu não sei quem são, pessoalmente. Do nosso lado foi muito semelhante, assim, né? A gente também atendia clientes que a gente não conhecia pessoalmente, porque a gente tinha clientes de Santa Catarina, São Paulo, que a gente não conhecia pessoalmente. Então, até aí tudo bem. Entre os colaboradores, eles estavam muito acostumados a se conectar todos os dias, como a Mariana falou, né? Então, isso mudou bastante. Mas, em contrapartida, a gente percebeu o quanto as pessoas evoluíram no alinhamento das mensagens, no cuidado em escrever as coisas, na narrativa, na linguagem, como você mesmo falou, o óbvio precisa ser dito. Então, eu acho que também, por outro lado, todos os gestores tiveram que baixar um pouco suas expectativas e lidar com isso, né? Eu falo por mim, assim, eu comecei a ser menos perfeccionista, mais compreensiva e mais didática até. Então, eu acho que todo mundo acabou aprendendo um pouco com isso, todo mundo acabou se humanizando um pouco mais, assim, sabe? Eu acho que essa relação entre os colaboradores foi muito visível e entre os gestores também, até mesmo de um gestor para outro. Acho que a colaboração ela ficou muito mais sincera também, no sentido de, poxa, eu não consigo fazer hoje, meu gato tá pulando na casa inteira, não deu. Tá bom, beleza. Então, calma, né? Cada um teve que se acostumar com alguma coisa diferente no seu dia a dia. Então, eu acho que isso foi muito valioso, assim, sabe? Acho que a gente cresceu bastante enquanto time e enquanto gestão. A gente consegue perceber bastante essa evolução na comunicação entre aqueles que estão pertinho da gente. Bom, a terceira pergunta é para a Mari. A gente percebe a importância que os e-commerces vêm ganhando ao longo dos anos, ainda mais o Boticário, que é uma empresa top of mind
em relação a perfumes. Aí eu queria entender um pouquinho mais com você onde um publicitário pode atuar dentro do e-commerce. Nossa, pode atuar em diversas funções. O e-commerce, a gente fala que a gente não tem vendedor, né? Então, o vendedor, ele vai ser todo o conteúdo que você vê no site, né? Desde uma arte, uma peça de um banner, a uma foto, a um texto, e tudo que e todo esse conteúdo que é criado, ele precisa ser criado muito pensando em entregar as principais mensagens que a gente quer passar para esse cliente, né? Então, o tom de voz que a gente vai usar, a forma como a gente vai fazer, né? Como a gente vai apresentar isso, faz muita diferença e define muito com quem a gente está conversando, né? E que mensagem eu quero passar, né? Que mensagem eu quero entregar para aquela pessoa. Então, eu vejo que o publicitário ele pode trabalhar no e-commerce desde a construção desses conteúdos, né? Então, ajudar o e-commerce a estruturar e pensar como vai ser esse conteúdo dentro do site, como ele vai ser exposto, em que momentos a gente vai ser mais ou menos agressivo comercialmente, inclusive, né? Em que momentos que a gente vai levar um conteúdo mais didático, que horas que a gente vai levar um conteúdo mais publicitário. Então, acho que eu vejo desde desse início, né, que é a base para o e-commerce existir, até você ter essa comunicação fora do site, né? Então, uma coisa é on-site, dentro do site, quando a pessoa já está ali dentro do e-commerce, e quando a pessoa está fora, né? Como nas redes sociais, como a Polly falou, né? Que ela trabalha muito com o Instagram. Então, ali como a gente vai se comunicar também aí é um outro momento, a pessoa ela tá em outra jornada, né? Ela tá ali navegando nas redes sociais dela, ela tá fazendo um lazer, né? Praticamente, ela tá ali se distraindo, e como você vai falar com essa pessoa naquele momento. São experiências bem diferentes. Então, eu vejo o publicitário trabalhando muito pensando nessa comunicação dentro do site, mas também como isso é fora, né? Como essa comunicação digital fora. Aí, quando a gente fala do fora, tem também diversos tipos, né? Tem você pensar em como você vai falar disso no Google, que é um canal hoje super complexo, difícil e caro, né? Então, se você vai fazer um investimento ali, é um negócio bem, bem caro, né? E vai ficando cada vez mais, né? É um ambiente mega competitivo. Então, acho que além disso, né, fora do site, acho que dá ainda para quebrar isso em diversas frentes diferentes, que cada vez mais os e-commerces vão se especializando, né? Então, cada vez mais você vai tendo pessoas especialistas em plataformas, né? Então, tem as pessoas que são mais especialistas em redes sociais, no Facebook, Instagram, as que são mais especializadas em Google, e dentro de Google, as que são mais em Google orgânico e Google pago. Então, tentando dar um contexto assim em geral, acho que também de frentes aí que vocês já devem conhecer bastante também. Mas eu vejo muito isso, assim, o publicitário, ele dentro do canal e-commerce, ele tem um papel muito fundamental, porque a gente não tem os vendedores, né? Não temos as pessoas ali para apresentar os produtos, para vender os produtos. Então, se torna toda essa parte de informação, de conteúdo, ela se torna cada vez mais relevante. E tem mais várias áreas, dá para pensar aqui em várias. Essas eu acho que são as principais, assim, essas são as frentes principais. Mas é muito bom saber, porque hoje aqui nessa sala nós temos muitos futuros publicitários. Então, pessoal, fiquem de olho nas redes sociais do Boticário para saber quando tem vaga. Temos vaga. Sim. A próxima pergunta a gente sabe que o consumidor, vivendo esse período de incerteza, ele diminuiu bastante seu consumo no início da pandemia.
contratos foram cancelados, colaboradores em alguns lugares foram demitidos. Como vocês lidaram com esse momento? Quando sentiram que o negócio estava vivendo um período de retomada? Querem começar? Vocês, meninas? Posso começar. Eu acho que o exemplo mais doido que eu tive durante a pandemia de que as coisas estavam voltando para o meu nicho, que é de acessórios, foi quando eu ouvi de uma cliente que ela precisava de um brinco porque ela ia ter uma reunião online e já que ela não ia comprar uma roupa para reunião, ela ia estar com um brinco diferente. E isso para mim foi, cara, as pessoas estão começando a se arrumar só na parte de cima. Então elas estão querendo aprender maquiagem, elas estão querendo colocar um acessório diferente, porque elas precisam parecer bonitas na parte de cima. E isso para mim foi muito doido, do tipo assim, não vai parar o mercado, não vai parar. Ele vai se adaptar, né? As coisas ruins podem acontecer, mas ele vai se adaptando. Às vezes demora um pouquinho, mas a gente se adapta muito bem. E é isso. Eu acho que foi a coisa mais legal, assim, de saber que as coisas estão voltando, foi isso, realmente. Você vê, né? Eu fiz isso, eu comprei um brinco para uma reunião online uma vez. Um brincão enorme, colorido, assim, como já não se usava mais. Então, você vê como os hábitos da gente vão se moldando em sociedade, né? Bom, assim, para nós, o que houve? A gente teve, no começo da pandemia, a gente teve um estouro de pedido de orçamentos, né? Porque acho que as pessoas estavam, ai meu Deus, e agora? Vou fazer o quê? Eu preciso aprender a fazer marketing digital. Então, eu digo assim, que todo mundo que não estava nessa cadeia teve que aprender correndo, né? Então, é o restaurante que não sabia fazer delivery, que não sabia tirar pedido online, que não atendia via WhatsApp, que não sabia como usar um WhatsApp Business. Todo mundo teve que se moldar muito rápido. Então, a gente teve um boom de orçamentos, mas, ao mesmo tempo, a gente percebeu que o mercado estava retraído no quesito investimento, né? Então, a gente saiu fazendo um monte de orçamento, mas venda que é bom, a gente tinha pouco, assim. E a gente percebeu que começou a retomar no momento em que as marcas começaram a investir num produto que elas tinham um pouco de receio, que é o marketing de influência. A gente percebeu uma abertura muito grande no marketing de influência. Então, hoje, eu digo assim que esse serviço está para ser o nosso carro-chefe. A gente aprendeu a fazer marketing de influência focado em performance, em ROI, né, que é o retorno sobre investimento. Então, a gente construir um dashboard em tempo real de métricas de marketing de influência para os nossos clientes. A gente aprendeu a fazer um serviço de uma maneira que o mercado não estava fazendo e que ia de encontro ao boom de consumo digital, né? Então, a gente aprendeu a se relacionar com influencers, seja no Instagram, no TikTok, no YouTube. A gente teve uma experiência muito legal com, assim, grandes broadcasters, que a gente chama, estilo Marco Luque, por exemplo, que são grandes influencers. E aí a gente percebeu, puxa, o mercado, não é que ele está retornando, mas ele está modificando, como a Polly falou. Então, a gente foi percebendo essa modificação. E eu acho que a gente ainda não chegou num denominador comum, assim, né? Eu acho que cada momento é um momento. Tem coisas que vieram realmente para ficar. No nosso mercado, com certeza, o marketing de influência de uma maneira mais madura, de uma maneira mais pensada em retorno mesmo, em rentabilidade e em conexão direta com os usuários das redes, ele cresceu absurdamente. Eu acho que isso realmente vai ficar. As outras frentes de marketing digital, aí elas estão passando por N modificações, né? E a gente não sabe ainda para onde elas vão, mas a gente busca acompanhar todas elas. Bom, aqui respondendo também, acho que é bem semelhante ao que vocês falaram, meninas. Acho que teve um movimento mesmo de mudança de comportamento. A gente
tem visto a retomada, a gente acaba comparando muito o comportamento de vendas de loja e versus o comportamento de e-commerce, né, de vendas online. A gente tem visto agora que tem a pandemia está começando, né, a entrar num momento um pouco mais de calma, né, vamos dizer assim, acho que ainda não dá para dizer que a gente passou, onde as lojas pouco a pouco estão voltando, mas o e-commerce ele não voltou para o patamar pré-pandemia, né? Ele subiu um degrau, né? E acho que ele não volta mais, porque o que aconteceu foi que a gente abriu espaço para novas pessoas que não estavam acostumadas a comprar no e-commerce e que no momento de pandemia elas se viram empurradas a ter que comprar, né? Então, esse ganho de novos consumidores, né, no digital, isso a gente não volta mais, né? Essas são pessoas que passaram ali, né, da barreira que acho que existia, né, que tinha de comprar no digital. Então, isso é muito bom. E aí eu acho que a gente tem, né, um papel super importante de garantir, né, a confiabilidade, né, a confiança, a entrega, um trabalho, né, de qualidade, para garantir com que essas pessoas continuem, né, que elas se sintam sempre muito à vontade e muito confortáveis em continuar fazendo suas compras no meio digital. Pergunta sobre o processo de digitalização do negócio, acredito que seja uma pergunta mais voltada para a Poli. Como ocorreu o processo de digitalização? Foi antes ou depois da pandemia? Antes da pandemia você vendia de alguma outra forma? Como está sendo isso? Na verdade, eu sempre usei o Instagram como ferramenta, mas como eu disse, eu vivia muito em balada, né? Meu namorado, ele produz, ele é DJ, então eu tinha muito um negócio assim de conversar com as pessoas e eu ia ali criando essa rede de clientes e até então as pessoas que vinham me seguir eram pessoas assim que já me conheciam ali, que indicavam para fulano, né? E aquele boca a boca. Quando eu comecei a tentar conquistar pessoas de forma assim 100% na internet, eu trabalhei com influencers, que uma marca pequena não tem condição de trabalhar com influencer, mas muitos vieram me seguir falando assim: nossa, achei legal o teu trabalho. Eu falava: opa, vou mandar um presentinho para esse daí. E assim, quando eles chegam até a gente, é muito mais fácil a gente conseguir isso de graça, né? Então, mandava presentinho, eles postavam e assim foi crescendo aos pouquinhos, mas realmente eu acho que eu tive um boom assim de crescimento no Instagram. Foi realmente quando eu entendi que o meu cliente ele não ia querer ver brinco todo dia ali no meu Instagram, querer comprar todo dia brinco. Ele precisa ser alimentado de formas diferentes, né, ali dentro. E é muito engraçado, porque na época que começou a pandemia e meu Instagram estava um pouco largado, porque eu não sabia que rumo tomar, o que fazer, uma amiga minha que trabalhava na equipe de criação da Calvin Klein, de São Paulo, ela teve que vir para Curitiba para trabalhar home office, né? Ficou com a família dela aqui em Curitiba, e ela estava com tempo livre, e ela estava migrando para essa área de comunicação na empresa. E ela falou: eu quero usar o Instagram da Badulax como laboratório. E eu larguei na mão dela por um mês, e assim, em um mês ela conseguiu duplicar meus seguidores de forma orgânica, e me deu várias dicas, vários macetes para conseguir lidar com isso. E sem querer romantizar a pandemia de jeito nenhum, mas na pandemia eu consegui ter liberdade de criar aparato, eu digo que é a filha da Badulax, que são acessórios muito mais caros, porque eles são todos bordados à mão, e que são, assim, leva 20 horas para fazer um acessório.
E 20 horas e um pedaço da minha coluna. E eu consegui criar essa marca que eu imaginei que, assim, eu ia falar, cara, como é que eu vou sair da Badulax, que vende brinco de até R$30, e ir para um brinco que custa quase R$200? Eu não entendia que eu podia fazer isso. E eu consegui, dentro da pandemia, vender brinco de R$200. Então é isso. Nossa, que legal, parabéns, muito legal. Obrigada. Sim, muito bom, muito bom. Bom, a gente percebeu nessa conversa que o período sem contato físico fez com que a comunicação aproximasse bastante as pessoas. Vocês podem comentar quais são as principais estratégias adotadas pela empresa para fazer com que isso fosse possível? Estratégias de comunicação? Tá, acho que a gente teve que dar um cavalo de pau no início da pandemia com relação à comunicação, porque muitas das coisas que a gente tinha preparado, tinha previsto, não faziam o menor sentido no momento em que as pessoas estão em casa. Então, imagina só, né? O Boticário tem mais de 4.000 lojas. Então, a maior parte das comunicações que são de loja, elas são preparadas com muita antecedência. Então, tudo estava pronto e não fazia, essas lojas estavam fechadas e não fazia sentido a gente fazer comunicações nas redes sociais, por exemplo, falando para as pessoas irem para as lojas. Ou fazendo, né, ou qualquer tipo de comunicação que de alguma forma fosse voltada para encontros, né, para enfim, eventos sociais, né? Então, a gente precisou fazer uma mudança bem radical e repensar completamente todas as comunicações que a gente vinha fazendo, meio que virar a chave mesmo, dar uma pausa geral e repensar tudo. A outra coisa foi um pouco mais ali no e-commerce, no dia a dia do e-commerce, foi que mudar também um pouco a forma como a gente estava falando, né? O tom de voz mesmo. Fazia mais sentido a gente fazer aquela comunicação tão comercial, gritando tanto, né? Compre aqui, ainda mais logo no começo, começo eu tô falando março, abril, maio, onde a gente estava em momentos super críticos da pandemia. Então era muito mais uma comunicação de fica em casa, se cuida, né? Dando conselhos, ensinando. Então, teve uma mudança bem grande aí, né? Na forma como a gente se comunica. Depois de um certo tempo, a gente entendeu que as pessoas também precisavam se distrair, né? Então, da mesma forma, né, como a Polly ali contou do brinco, a gente também percebeu isso com maquiagem, né? As pessoas também continuavam querendo se sentir bonitas e se arrumar e presentear. Então, a gente foi mexendo também na comunicação nesse sentido, né? De faça um spa na sua casa, né? Cuide do seu corpo, cuide né, da sua pele, da pele do seu rosto, do seu cabelo, né? Fique perfumada mesmo estando em casa. Então, teve essas mudanças todas na comunicação e ficou mais evidente ainda, né, o poder e a necessidade de uma comunicação muito bem feita, muito bem pensada. Era basicamente o que a gente tinha, né? Era a forma da gente se comunicar com o nosso público. Eu acho uma coisa muito engraçada, e agora eu vou falar diretamente com quem está estudando ainda, porque quando a gente está na faculdade, a gente aprende umas fórmulas preciosas sobre como fazer as coisas da forma correta. E daí a gente chega na vida nossa, né, sem ajuda de nenhum professor, e a gente faz tudo errado. A gente quer cortar caminho. Então, a gente aprende que tem que fazer a receitinha ali para sair a marca certinha, a gente quer cortar caminho. A Badulax, ela nasceu de um carnaval, assim. Eu queria um brinco diferente, não achava em lugar nenhum para vender, eu fui fazer. E, de repente, meus amigas estavam comprando
e não tinha nem nome. Minha amiga falou, você quer expor na minha festa? Eu falei, quero. Tava vendendo bastante. Ela falou, qual que é o nome da marca? Eu falei, e agora? E assim fui vendendo, fui levando, e eu nunca tinha parado para pensar, até chegar a pandemia, de quem era meu público-alvo, qual que era a linguagem que eu tinha que usar com ele, quais eram os arquétipos da minha marca. Por exemplo, a Badulax, hoje eu vejo ela como uma marca que é muito memista, é muito... como que eu posso falar? Ela gosta de interagir com coisas assim do passado. Então, normalmente são mulheres adultas, mas que de repente, quando ela era criança, ela queria um Furby. Então, se ela olhar um brinco de Furby, ela vai surtar, porque ela vai querer um brinco de Furby, porque ela não teve um Furby quando ela era criança, entendeu? Então, e a gente pula essa receitinha que a gente aprende na faculdade. Então, eu acho que para mim conseguir me comunicar primeiramente, né, com os meus clientes, foi entender quem eram eles e que forma que eu tinha que falar com eles. Então, assim, a forma que eu falo na Badulax é muito diferente da que eu falo na Aparato. Na Aparato, eu tenho clientes mais senhoras, mães de família. A Badulax são pessoas mais jovens ou que têm um espírito muito jovem de querer que eu fale, assim, como se eu estivesse falando com a minha amiga. Então, eu acho que começou por aí, assim, voltar para essas formulazinhas do que tem que fazer para criar uma marca e parar para pensar realmente qual que era a minha marca, qual que era o meu público e como que eu ia entrar em contato com eles. Legal, legal. Assim, para nós, o Ninho Digital, enquanto marca mesmo, quando ele nasceu, a gente não queria ser reconhecido como uma agência, porque agências, elas estavam muito queimadas, assim, no mercado, né? Então, a gente nunca quis ser reconhecido como agência, tanto é que a gente chama de O Ninho, né? A gente falava, é um ninho de ideias, é um ninho de soluções digitais, é um ninho de crescimento, onde todo mundo vai evoluir junto e etc. Então, a gente nunca se preocupou muito em tentar atrair mais clientes pelo nosso Instagram, a gente sempre se preocupou em transparecer o que nós somos, enquanto nós temos grande conhecimento técnico e nós prezamos muito pela performance dos nossos clientes. Então, nesse momento de pandemia, a gente tinha previsto para aquele ano, né? A gente tinha previsto um orçamento muito legal de marketing para a gente começar a mostrar nossos cases. E a gente tem cases muito bacanas. Porém, aí o que a gente fez? A gente falou, opa, a gente não sabe o que vai acontecer. Então, a gente cancelou essa verba e aí a gente começou a se comunicar mais com os nossos clientes de fato. Então, a comunicação foi muito baseada na comunicação pessoal do CEO pegar o telefone, oi, fulano, tudo bem? O que você precisa? Você vai conseguir passar por essa sozinho? Você quer renegociar contrato? Você quer renegociar o quê? Como que a gente vai fazer isso juntos? Você precisa ficar 3 meses sem pagar? Como que a gente faz isso? Então, foi muito próximo dos clientes da casa, né? Foi essa comunicação que a gente adotou. E, ao mesmo tempo, a gente percebeu que os próprios colaboradores, aos quais a gente chama carinhosamente de birds, a gente ficou, cara, como é que a gente faz para deixá-los mais tranquilos, né? Então, a gente começou a ter mais ações para o nosso próprio time. Então, a gente deixou de lado a ideia que a gente tinha de expandir a nossa marca e começar a fazer marketing para nós mesmos, mas e a gente se preocupou em manter as relações que a gente já tinha. Então, vamos manter a relação com os clientes para a gente não perder, tanto é que a gente não teve perdas, e a gente se preocupou em conversar mais de perto com os nossos birds, porque a gente não conhecia mais eles presencialmente, né? Então, a gente começou, hoje, inclusive, a gente lançou uma série de benefícios para todos eles, benefícios ligados ao conhecimento. A gente fez happy hour digital, a gente promoveu sessão de fotos individual com cada um, a gente foi tentando manter a comunicação nesse sentido. E aí, respondendo a pergunta que me fizeram ali, a Gisele, sei que a Ninho trabalha fortemente com marketing de influência. Você pode comentar as dificuldades e até mesmo os acertos nessa estratégia durante a pandemia? Sabemos que nesse período as marcas precisaram ser mais humanas. Você acredita que isso potencializou?
Sim, exatamente. Eu acho que isso potencializou, porque a gente veio de um boom de consumo digital, né? Então, por exemplo, a faixa etária, que é um pouquinho mais velha, a faixa etária ali dos 45 aos 60, essa faixa etária nunca usou tanto a internet. Então, eles começaram a usar a internet de uma maneira gigante, assim, TikTok, Instagram, começaram a sair Facebook, começaram a ir do LinkedIn, até por estar em casa, né? Então, houve um boom de uso digital e, com isso, houve uma busca natural por conexões mais humanas, né? Então, você percebe hoje, na pauta inteira do Instagram, você percebe conteúdos mais relacionados à vida real e não ao estereótipo do lifestyle mais inacessível, né? Então, a gente percebeu, sim, uma transformação no conteúdo e a potencialidade do marketing de influência através de conexões reais. Isso, como que a gente fez? A gente mudou nossa estratégia diversas vezes, né? Mas uma das que mais deram certo não vamos mais apostar nos macro-influenciadores, vamos nos micro-influenciadores. Porque os micro, eles se conectam de uma maneira mais real com a sua audiência, com o seu usuário. Então, a gente começou a investir mais nos micro-influenciadores e também uma coisa que a gente começou a fazer, que a gente mudou muito a estratégia, foi fazer uma parceria ganha-ganha com esse micro-influenciador. Quanto mais a marca ganhar, quanto mais resultado você trazer, mais você ganha também. Então, a gente foi criando uma base muito legal de micro. Acho que da minha parte aqui foi, né? Muito obrigada, Lari. Bom, a gente percebe que as empresas expandiram bastante nesse período, tanto o e-commerce quanto o empreendimento da Poli, quanto o Ninho. Então, a gente queria entender como isso aconteceu. Vocês atingiram um novo público, atuaram em outro segmento? Como isso tem acontecido? Eu acho que é um pouco do que eu tinha falado, né? De que sim, a gente atingiu novas pessoas que nunca tinham comprado na internet, não só nos nossos sites, né? Mas nunca tinham feito compras online, que era a primeira vez que elas estavam comprando. Junto com isso, teve uma migração muito forte de pessoas que estavam acostumadas a comprar em loja, que compravam nas nossas lojas, mas que nunca tinham comprado nos nossos sites. Então, tanto pessoas que nunca tinham comprado em e-commerce nenhum, quanto pessoas que nunca tinham comprado nos nossos e-commerce, mas estavam acostumadas a comprar na loja. E a gente teve um comportamento também muito forte voltado ao presentear, né? Então, pessoas muito buscando, né, soluções de cosmético, de beleza, de perfumaria, como soluções de presentear. E aí, com isso, também acho que teve uma adaptação que a gente fez de estar muito próximo com loja, né? Então, em datas especiais, como o Dia das Mães, por exemplo, que foi uma data foi bem marcante, né? E logo depois, Namorados e Dia dos Pais, da gente conseguir colocar dentro do site também, conectar o nosso WhatsApp, o WhatsApp das lojas. Então, né, e a gente sabe, né, que a gente sempre acaba deixando para a última hora. No sábado, véspera de Dia das Mães, né, o Dia dos Pais, a gente teve um crescimento muito grande de pessoas que entravam no site e iam atrás do WhatsApp para poder já falar com o vendedor e conseguir receber o seu produto em algumas horas. Então, tiveram adaptações que a gente fez, né? E a gente correu bastante para conseguir trazer essas funcionalidades a mais para o consumidor, mas acho que falando de tipos, né, de perfil de cliente, acho que basicamente foram esses perfis aí que a gente identificou, né? Pessoas que não estavam acostumadas com o mundo digital, que se digitalizaram, né? Pessoas que eram mais de loja, que passaram aí para o e-commerce, e um crescimento muito grande em presentear, né? E aí o presentear não só em datas especiais, né? Como essas grandes datas especiais, mas teve muito presentear
de distância também, não só de aniversário, né? Mas de distância, né? De você querer presentear colega de trabalho, de você querer presentear seu chefe, de você querer presentear, né? Uma amiga querida. Então, isso foi um outro comportamento muito forte que a gente viu acontecer no e-commerce. Eu vi que eu consegui atingir muito, eu acredito até por conta do TikTok, os adolescentes, né, o público teen, o público infantil, eles estão muito assim, eles estão mandando na grana deles, assim. Então, eles sabem já o que eles querem, eles vão, pedem para os pais, né? Os pais dão ok, e assim, eu recebo muito adolescente, muita criança que às vezes a mãe manda mensagem e fala assim: ah, eu comprei tal brinco para mim, agora minha filha quer um igual. Então eu atingi bastante assim esse público infantil e eu acredito que é por conta do TikTok. E o Misael ele perguntou ali para mim sobre empreender e sobre ter medo, né, de tirar as ideias do papel, o que me ajudou a chegar aqui e não desistir. Bom, se na época da faculdade eu tivesse já a intenção de abrir a Badulax, eu acho que tudo seria muito mais fácil, porque eu teria seguido já essa receitinha que eu falei para vocês já durante a aula. E assim, vocês estão do lado das melhores pessoas que podem aconselhar vocês. Eu digo isso porque eu tenho um vínculo gigantesco ainda com as pessoas que me deram aula. Eles realmente, assim, são pessoas valiosas de conhecimento. Então, aproveita esse momento, e já que você já tem ideia de empreender, aproveita e suga ao máximo esses professores que estão aí, porque eles têm realmente um conhecimento e uma experiência de mercado que vai ajudar vocês e muito. Tem razão, é verdade. E a gente vira e mexe, e depois da faculdade a gente sempre volta e pede ajuda para algum professor, para alguém dessa rede de networking. Sempre. Bom, acho que agora a pergunta de $1 milhão: como vocês enxergam o futuro do negócio de vocês após a pandemia? O que a gente pode esperar do Boticário, da Badulax ou do Ninho Digital? Poxa, essa pergunta é boa mesmo, hein? Eu acho que a gente não volta mais a ser o que era antes. Acho que a gente aprendeu novas formas de trabalhar, da mesma forma como os nossos clientes aprenderam novas formas de comprar. Eu acho que o que fica cada vez mais claro, né? E as empresas que não estão caminhando nesse sentido, elas vão começar a ficar para trás, é de que a empresa ela precisa estar onde o cliente quer estar, né? E aí isso independe um pouco, né? A sua estratégia de canal não faz mais sentido, né? Então, o importante é você estar onde as pessoas estão, né? Se as pessoas estão no Twitter, você precisa estar no Twitter. Se as pessoas estão indo para os shoppings, você precisa estar no shopping. Se as pessoas estão indo para o TikTok, você tem que estar no TikTok. E se adaptando conforme esse modelo. Então, e cada vez mais, né, entregando cada vez mais, né, o serviço de boa qualidade, com rapidez, né, com um contato humano, né, porque também acho que a gente foi muito para o extremo ali, né, de digitalizar, de robotizar, e não é mais isso também que as pessoas querem. Então, eu contei ali para vocês do caso do WhatsApp, né? Hoje, esse é um canal no site onde as pessoas buscam muito para presentear, para uma questão de rapidez, mas 50% das pessoas que vão para o WhatsApp, elas estão buscando uma recomendação, uma ajuda de uma pessoa. E olha que maluco, elas entram no site, entram no e-commerce e diretamente elas vão para o WhatsApp.
Então, não é nem que depois de um tempo que elas estão navegando, elas vão para o WhatsApp, elas fazem esse caminho, ou seja, elas estão... Elas querem falar com uma vendedora da loja, né? Elas querem falar com Ou um vendedor. Exato, elas querem falar com uma pessoa. E isso é muito legal, é super rico, né? Então, eu vejo esse caminho, né? O caminho onde a gente consegue conectar mais os canais e estar ali onde o cliente está, fazendo sempre essa ponderação entre o que é digital e o que e o humano, né? A tecnologia vindo a favor de agilizar, de entregar um serviço melhor, de mais qualidade, mas não de robotizar, né? Acho que esse é o ponto aí desse equilíbrio. Bom, antes de responder essa, comentaram no chat sobre o TikTok, sobre o que acha dessa rede social. Eu vou falar o que eu fiz, porque eu comecei a falar com câmera, foi na pandemia, porque eu tinha muita vergonha e de fazer stories. Eu gravava 1000 e excluía vários e gravava de novo e regravava. Hoje em dia eu acordo e já tô falando. E o TikTok eu ainda não consegui entrar nele. Eu tenho conta lá, já joguei vários vídeos lá, mas eu não consegui nessa fórmula que funciona realmente no TikTok, eu não consegui entrar. Então, o que eu fiz para entrar no TikTok indiretamente? Micro-influencers que estavam no TikTok, muitas vezes mandava brinco e eles faziam TikTok lá dentro, e assim, sem eu pedir. Eu via que a pessoa era boa nisso, eu sabia que ela, recebendo esse produto, ela ia gerar um conteúdo. E cresceu muito, assim, na pandemia, eu vejo das pessoas quererem se mimar e também se sentir um pouco influencer. Então, eu acho que a experiência de compra, ela tem que ser muito maior do que o produto, né? Porque a pessoa ela não tá comprando um brinco, ela pode comprar um brinco em qualquer lugar. Ela quer comprar o brinco que vai vir naquela pastinha, que vai vir junto com o planner, com o adesivinho, ela quer colar o adesivinho dela no celular, ela quer sentir aquele cheirinho. Então, assim, eu comecei a fazer realmente uma experiência de tipo assim, você vai receber um material legal em casa, que você não vai jogar fora, não vai ser uma caixinha de papelão que você vai jogar no teu lixo. Que legal. Foco na experiência, né? E isso é uma coisa que a gente também sabe, a gente tenta ensinar isso para os nossos clientes o mais didático possível. Foca na experiência do cliente que ele fica, né? Que ele gosta. E até gera mídia espontânea, né? Bom, a pergunta de $1 milhão eu vou responder de uma maneira que eu jamais imaginei que eu iria responder, porque eu nunca imaginei que 2021 ia estar acabando e a gente ia estar nesse sentido, né? Imaginando a nossa marca e o nosso negócio de uma maneira muito diferente. Então, o que aconteceu muito na pandemia também foi abertura de parcerias, né? Então, a gente pôde, por exemplo, investir numa startup que ela já está em uso na Prefeitura de Santos, em Araraquara. A gente conseguiu um investimento bem grande do Instituto Butantan, a gente investiu num aplicativo para a contenção da Covid e para que os eventos possam se retornar. A gente investiu com marketing, desenvolvimento, estratégia comercial, e a gente está doando essa tecnologia para as prefeituras. E tem dado muito certo, né? Em São Paulo, a gente já está atuando bastante, a gente foi pauta da Record, da Globo, de diversos canais, e era uma coisa que eu jamais imaginava que iria acontecer, né? Então, e aí quando a gente falou, cara, deu certo, a gente gostou, ainda não é salutar, né? A gente ainda não tem um retorno muito grande financeiro, mas está dando muito certo. Então, vamos investir em outras startups? Então, a gente, como marca, como Ninho Digital, hoje a gente abriu uma frente de investimento em startups, em ideias inovadoras, que a gente tem entrado como sócio. Então, hoje, por exemplo, eu estou aqui num ambiente, numa dessas empresas. Então, hoje o Ninho Digital não é mais uma empresa, hoje o Ninho Digital é um grupo de 5 empresas. E isso é uma coisa que a gente não imaginava pré-pandemia, né? Começou com a situação do aplicativo.
Até vou deixar aqui ele para vocês poderem baixar, vou deixar aqui no chat. Mas, e aí, então, a gente sabe que o nosso direcionamento, que o nosso futuro está aí, né? A gente não imagina mais apenas uma prestação de serviço de solução digital. A gente imagina investimento em inovação realmente. Então, a gente está bem contente aí com esse novo rumo. Nossa, Lari, que demais! Bem legal, bem legal. Parabéns, muito legal. Vou deixar o link do aplicativo aqui para vocês darem uma olhada. Esse aplicativo, ele usa tecnologia de contact tracing, então, via Bluetooth, e super funciona, é a mesma tecnologia que já funcionou na Austrália, e o Instituto Butantan está investindo junto com a gente. Então, eu espero que daqui a pouco esteja sendo usado por milhares de pessoas e ajudando a conter a pandemia. E vamos se vacinar, né, gente? E vamos se vacinar, exatamente. E ele também tem a carteirinha de vacinação, também ajuda a promover eventos. É bem legal. Vou deixar aqui para vocês darem uma olhadinha depois. Incrível, meninas. Tudo que vocês contaram, muito bacana. Não vejo a hora de ver o futuro dessas empresas. Bom, pessoal, não se esqueçam de assinar o link do sorteio para participarem e ganharem brindes. E agora, mais uma pergunta. Bom, a gente notou como está funcionando essa questão do modelo home office. A gente quer entender um pouco mais sobre como vai ser o futuro disso na empresa de vocês. Vocês acreditam que será implementado em todos os lugares, que não exigem presença física dos seus colaboradores, mas como isso vai acontecer principalmente na empresa onde vocês atuam? Bom, falando em nome do Grupo Boticário, a gente vai trabalhar majoritariamente com o modelo home office, né, remoto, então à distância. O híbrido ele vai servir para funções que em algum momento a pessoa precisa ir para um local, algum posto de trabalho. Então, por exemplo, uma pessoa que trabalha com fotografia, né, e que ela precisa ir para o estúdio da empresa para fazer as fotos. Então, essa pessoa ela vai ter um formato híbrido. E a gente tem o time todo que tem que estar presente, né? Então, quem trabalha na indústria, na fábrica, ou na logística, ou o time de loja. Então, essas pessoas, o posto de trabalho delas é primordial, né? Importante. Então, nesse caso, continua no trabalho presencial. Mas a gente vai dar mais foco, né? O objetivo maior é ter um maior número de pessoas trabalhando remotamente. E aí a gente acredita muito por que desse modelo e não da escolha do híbrido, né? Porque existe uma questão no formato híbrido que eu vou falar isso, mas não de uma maneira super agressiva, né? Mas existe uma certa injustiça no modelo híbrido, né? Porque se uma parte do time está trabalhando à distância e outra parte está no escritório, aquela pessoa que está à distância, ela pode ser de alguma forma prejudicada versus as pessoas que estão ali, né? Porque as pessoas vão fazer uma reunião, vou esquecer de colocar a pessoa que está à distância, né? As experiências não são as mesmas, né? E quando está todo mundo no home office, a experiência ela é mais igual. E aí você consegue garantir que está todo mundo recebendo a mesma comunicação, está todo mundo trabalhando de uma maneira um pouco mais parecida, né? Mais próxima. Então, por isso da escolha do remoto versus o híbrido. Bom, eu nem sei o que falar, porque, né, a equipe, ela consiste em Poliana, Poli e por aí vai, Dona Badulac. Tem um meme disso, né? Tem um meme disso. Eu um meme faço muito bom disso. tudo. Então, assim, a intenção, na verdade, é fazer o caminho inverso, né? Eu quero cada vez ter mais contato com outras pessoas que possam agregar e fazer parte do meu time que eu estou construindo aos pouquinhos. Eu acho que é isso, porque eu já estou tão acostumada nesse meio digital que agora eu quero cada vez mais tendo esse contato humano com as pessoas, né? Com
a Badulax. Eu ainda tenho um sonho muito grande de ter uma loja conceitual bem pirada no estilo da Badulax. Que legal. A gente, antes da pandemia, na verdade, a gente vinha estudando alguns modelos de empresas de tecnologia gringas, assim. Então, a gente estava olhando e já estava vendo que, a produtividade poderia aumentar um monte se a gente deixasse todo mundo em casa uma manhã, ou liberasse todo mundo numa sexta e trabalhasse só de segunda a quinta. Então, a gente já estava estudando esses modelos, assim, antes da pandemia, né? Mas era uma coisa que ainda estava muito distante da nossa cabeça. E a pandemia veio para provar que isso era possível. E aí a gente, ao mesmo tempo que promoveu mais qualidade de vida para as pessoas, a gente teve que melhorar os nossos processos, né? Então, a gente acredita que esse modelo realmente veio para ficar e a gente acredita no formato híbrido. Acho que o que a Mariana falou faz todo sentido para equipes muito grandes, né? A gente ainda não sabe direito como que a gente vai fazer, mas a gente acredita nesse modelo híbrido porque a interação entre as pessoas de uma mesma célula de um time faz diferença no nosso modelo de negócio, né? Então, a gente entrega comunicação, a gente produz comunicação. Então, a gente, como eu falei lá no começo, a gente sente um pouco ainda dessa falta, né? Apesar da produtividade não ter de fato caído, mas é importante, a gente acha isso muito importante. Então, a gente imagina talvez 2 encontros mensais, onde todo mundo vai trabalhar numa sala muito grande. A gente tem algumas ideias, assim, mas realmente voltar todo dia presencial, isso está fora de cogitação, porque além da gente descobrir que dá para fazer, mantendo a qualidade de vida do colaborador de uma maneira muito bacana, sem precisar ponto, sem precisar nada disso, a gente também viu que a gente, economicamente falando, para a empresa também é legal, também é vantajoso, né? A gente consegue promover mais coisas para todo mundo, para o coletivo, e consegue mapear resultados, não porque a Mariana chegou e não deu bom dia ou deu bom dia, mas pela qualidade do que ela produz, né? Então, a gente não cobra, não tem aquela cobrança com horário, nem nada. Isso a gente já não tinha no presencial, mas isso se atenuou muito mais. Então, assim, voltar presencialmente, todo mundo junto, todos os dias, está fora de cogitação. Deixa eu ver o que a Wanda tinha falado aqui. Bom que pense em novas formas de trabalho. A gente, como eu te falei, né, Wanda, estava falando aqui, a gente já vinha pensando em soluções assim. Talvez uma manhã, ou uma sexta-feira, ou enfim, ou liberar por célula. Então, a gente já tinha pensando, já vinha pensando nisso, né? Então, agora isso de fato se materializou. Muito obrigada, gente. Bom, tem uma pergunta... Obrigada às minhas Larissas que curtiram aqui a mensagem do app. Obrigada, gente. Muito obrigada. Bom, a gente recebeu aqui uma pergunta da Mirella. Ela quer saber o que vocês acham que podemos esperar da Black Friday de 2021 no comércio eletrônico e o que vocês acreditam ser fundamental na hora de preparar o negócio para esse período de vendas. Vou responder a segunda pergunta primeiro. O que é fundamental, né? Acho que, falando das coisas bem básicas mesmo, acho que o primeiro ponto é as promoções precisam ser verdadeiras. Os clientes não aturam mais e estão muito certos em não aturar promoção que é falsa, né? Que é a mesma promoção que você faz o ano todo. Então, os descontos, eles precisam ser descontos diferentes. É isso que as pessoas esperam. Essa é a primeira coisa, assim, né? É um período de promoção, é um período promocional, é isso que está se esperando. Então, querer entregar outra coisa, né? Empacotando, né? Falando que está promocionado e não está, isso não cabe mais. E aí, aquela coisa que a gente disse, né? Que a gente tem uma super responsabilidade agora, porque a gente tem
muita gente que não estava acostumada a comprar no e-commerce, né? Comprar online, na verdade. Então, a gente precisa garantir que essas pessoas continuem se sentindo seguras e confiantes de comprar no online. Então, acho que esse é um ponto número 1, assim, que não dá para a gente voltar atrás. O outro é que é um período também de inovação, né? É um período também da gente trazer novidades, trazer lançamentos, trazer novas funcionalidades, novos serviços. Então, é quase como um grande evento aí, né, de vendas online. Então, a gente vê cada vez mais, né, muitas empresas lançam um aplicativo nesse período, ou fazem uma grande live, ou apresentam alguma nova funcionalidade, ou um grande lançamento. Fazem aquelas promoções super malucas que você compra às cegas, né? E que você não sabe o que você vai receber. Então, é também um período de super criatividade. E aí, publicitários, né? Vocês são as pessoas aí super, super ideais para trazer essa criatividade, né? Vocês são as pessoas que mais aí podem ajudar, né? As lojas. E não só aqui, a gente não fala só de vendas online, né? Mas o varejo como um todo, a trazer essas inovações, né? E aí, aqui, acho que desde do tom, da comunicação, da forma, né, do conteúdo que vai ser feito, a funcionalidades mesmo, a experiência mais legal e tudo mais. Desde que as promoções sejam verdadeiras, que tenham, né, descontos reais. Eu acho que esse é o básico aí. Bom, eu trabalho na Badulax com coleções cápsula e eu faço uma pré-venda. Isso eu adaptei esse processo na pandemia justamente porque eu não tinha como ir o tempo todo comprar material, ficar pedindo o tempo todo material e ter aquele estoque gigantesco sem ter a certeza do que eu ia vender. Então, depois que eu adaptei minhas clientes com essas coleções cápsulas que vêm o tempo todo com temas diferentes, produtos diferentes, e eu faço uma pré-venda e faço a entrega de tudo aquilo que foi feito sem excessos, eu reduzi o consumo de muitas coisas. Então, assim, essas épocas tipo Black Friday ou outras datas específicas do comércio, o que eu faço não é como normalmente as marcas fazem, de ver o que está sobrando aqui e vamos dar um descontão, né? Vamos zerar isso aqui no nosso estoque. Como eu não tenho estoque, eu acabo criando novas coleções cápsulas nesses momentos, que daí a pessoa ela quer gastar, ela vai gastar em alguma coisa nova. Legal. Acho que do ponto de planejamento de mídia, o que a gente pode esperar de uma Black Friday aí no meio de uma pandemia? A gente viu esses movimentos de lives que a gente teve, né? Mas também sob uma outra ótica, que não só a digital, a gente está vivendo não só o boom digital, mas a gente está vivendo o boom de consumo de mídia. Então, a gente está vivendo o consumo de mídia super acelerado em TV aberta, que era uma coisa que estava decaindo, e na verdade agora cresceu 25% nos últimos meses. Streaming, então, assim, tudo que é aparato de mídia, dispositivo midiático está sendo mega consumido. Então, eu acho que a gente tem que começar a pensar como estrategista em cross-mídia. Quanto mais cross a gente for, eu acho que mais jornada e experiência de cliente a gente consegue entregar. Então, eu fazer uma promoção que é válida para o meu cliente se ele olhar na TV, se ele acessar o e-commerce, se ele olhar no Instagram, se ele assistir minha live, se ele chegar na minha loja física, se eu tiver loja física. Então, eu acho que unificar os pontos de contato, pensando numa estratégia cross-mídia, entender que o consumidor, ora, hoje, né, na pandemia, ora ele está na internet, ora ele está na rua, ora ele está vendo TV que ele não via mais, é fundamental. Então, para nós, estrategistas, assim, a gente tem tido que lidar muito também com entender métricas além do digital, né? Então, entender como é a audiência de TV, entender como é a audiência de rádio, entender como é tudo. E para conseguir gerar uma jornada cross-mídia, assim, eu acho que a Black Friday, ela é uma grande oportunidade de você mostrar para o teu cliente, mostrar para o teu consumidor quem você é, o que você faz, por que você faz e como você entrega. Então, e isso passa por diversos pontos de contato.
Bom, eu tenho uma pergunta agora para fazer, uma curiosidade minha mesmo. A gente sabe que na publicidade é muito mais comum a gente encontrar homens em cargos de liderança, e eu queria entender por vocês como funciona ser uma mulher em cargo de liderança, porque todas vocês assumem um papel importantíssimo nisso. Bom, Mariana, vou deixar com você para começar. Vamos fazer a roda. Tá bom, vamos fazer a roda. Poxa, acho que a gente tem uma responsabilidade muito importante em ajudar a desenvolver novas mulheres para assumir mais cargos de liderança, né? Acho que esse para mim é um dos principais, né? Como a gente pode apoiar esse desenvolvimento, né? No fim, é sempre fácil falar da empresa, né? Ah, a empresa não tem muita mulher na liderança, a empresa não tem muito negro, a empresa não tem. Tá bom, né? E o que você está fazendo para mudar isso, né? Então, né, quando a gente tem uma vaga em aberto, como a gente faz então para trazer mais diversidade e aproveitar essa oportunidade da vaga e trazer mais diversidade, né? Como a gente faz então para também desenvolver e estimular essas mulheres, né? Eu vejo muito, eu trabalho muito junto com o time do E-Commerce Brasil e tem o fórum, né? Até teve hoje, né? O fórum do E-Commerce Brasil. E sempre é uma questão, por exemplo, encontrar mulheres que falem, né? Mulheres que deem palestras. Olha só, tem mulheres às vezes na liderança, mas tem poucas mulheres que topam ir subir no palco e falar, né? E fazer uma palestra, e fazer uma apresentação. Então, como a gente também, estando nesse papel, a gente ajuda a desenvolver, ajuda a apoiar, né, e estimular. Então, acho que esse é um sentimento que eu tenho, assim, né, e que eu sinto ter essa responsabilidade, né, no fim, é isso. Bom, na minha vida profissional, eu sempre fui vista pelos homens que trabalhavam comigo como o bicho ruim. Justamente porque eu tinha que me impor muito mais para mostrar que eu sabia do que eu estava falando, eu sabia do que eu estava fazendo, que eu me garantia no que eu fazia. Então, eu sempre tive que me impor muito mais. E foi uma liberdade muito grande quando eu resolvi trabalhar por conta própria, né? Porque assim, daí a patroa sou eu. E eu vejo que, assim, estando sozinha na Madulax, eu fazendo tudo, eu acho que um papel muito importante e uma responsabilidade muito grande de fazer as coisas certinhas para inspirar outras pessoas. E já que sou só eu, não tenho onde jogar a culpa, né? Então, assim, quando eu tento colaborar com outras pessoas, cada coleção eu faço ensaio, eu sempre tento trazer o máximo de diversidade possível. Eu já tive muita modelo trans, eu sempre ajudo todo mundo o máximo que eu posso. Já dei muito acessório para doar para rifa das pessoas e causas sociais, e já fiz muita coisa assim. E eu sempre fui muito ligada com a comunidade LGBT, principalmente. Então, assim, a missão, a responsabilidade é muito grande da gente fazer as coisas certas, porque essas pessoas, elas estão esperando que alguém também erga a mão e lute com elas, né? Elas não querem estar sozinha nessa. E então é isso, assim, se vocês estiverem numa empresa, mulheres, e forem considerados bicho ruim, não liga não, continua sendo bicho ruim, que uma hora vocês vão ser patroa. É bem isso mesmo, bem isso. Acho que, assim, uma das coisas que mais me marcou enquanto líder mulher são duas, na verdade. Acho que a primeira delas é que você está numa roda, numa diretoria, por exemplo, onde só tem homens, ou numa reunião de negócios, onde só tem homens e você é a única mulher, fatalmente a sua opinião não vai ser levada tão a sério. Você não é a primeira a falar, não é a segunda, não é a terceira. Então, geralmente você é a última. Isso é real, é visível, a gente sente na pele.
Já ouvi muita besteira, já ouvi, já me machuquei demais também, mas a gente aprende a se impor, né? Então é isso que a Poli falou, assim, né? Eu acho que é aprender a se impor. Então, qual que foi a minha maneira de aprender a me impor? Sempre fundamentar tudo que eu digo. Então, se eu estou falando, é com base em dados, é com base em experiência e é coisa que eu posso provar. Então, eu fui sendo muito conhecida por métricas, por fundamentar, A gente acaba por virando a argumentar. palestrinha sempre, né? Exato. Então, mas é a maneira que eu encontrei de me respaldar, né? Exatamente, acaba virando a palestrinha. E aos poucos isso foi acontecendo um efeito muito interessante, que é de virar a palestrinha, mas de virar o oráculo também. Então, poxa, fulano tá com dúvida não sei aonde. Putz, para quem que eu ligo? Ligo para a palestrane lá, que estava falando aquele dia. Então, aos poucos eu fui me impondo dessa maneira. Esse é um ponto que me marca muito e que eu sempre penso, putz, eu preciso realmente me impor. E um segundo ponto é que eu tenho que estudar muito mais, né? Então, sempre tem que estudar mais. E o segundo ponto é que ficou muito claro para mim o quanto a imagem sim importa. Então, eu vim de uma criação e de uma comunidade que não se importava muito com a imagem, o que importava era o conteúdo. Mas, na verdade, eu fui vendo, isso foi uma quebra, né? Uma crença limitante que eu tive que quebrar, porque, enquanto líder mulher, eu fui vendo, sim, o quanto a imagem importava. E não é a imagem da mulher arrumadinha, da mulher no salto, não é isso. Esses tempos atrás, eu participei de uma roda de bate-papo sobre liderança feminina e eu falei a mesma coisa. É que, sim, você ter uma imagem que corresponde à comunicação que você quer passar, enquanto líder mulher, importa. Então, eu percebi isso ao longo desse processo. Então, saber se impor através da sua linguagem corporal e da sua imagem também. Então, isso realmente faz diferença no dia a dia da liderança feminina. Hoje em dia a imagem só daqui para cima, mas ela continua fazendo diferença, né? Eu percebo isso. Gente, isso foi incrível. Muito obrigada por aceitarem o nosso convite. Eu tenho certeza que esse momento foi muito inspirador para todos aqui presentes, nossa plateia virtual, principalmente para todos os alunos de publicidade que estão assistindo. E eu gostaria de saber se vocês gostariam de deixar uma mensagem final para todos que nos assistem por aqui. Roda. Gostaria de agradecer, super obrigada, espero ter contribuído um pouquinho. E queria falar para vocês, estudem, pessoal, continuem estudando. É a forma como vocês vão ter aí para mudar, mexer o mundo, deixar o legado de vocês. Então, estudem, né? Busquem se inspirar, busquem quais são as fontes de inspiração que vocês têm, né? Para vocês. Para vocês poderem contribuir aí para a gente desenvolver mais o nosso país, desenvolver mais as pessoas ao seu redor. E estudem. Bom, gente, muito obrigada também pelo convite. Eu adorei estar aqui falando, que é uma coisa que eu amo fazer, né? Um beijo para minha prima que está aí assistindo, futura publicitária. E realmente isso que você falou é muito importante sobre estudar, porque eu criei durante meu período de faculdade assim uma rede de colegas de trabalho, de profissão, que volta e meia a gente tromba, e como é rico essa troca que cada um faz, e assim, essa rede ainda é muito conectada que eu fiz. Então, assim, vocês sempre vão ter uma oportunidade muito boa, uma vaga em algum lugar muito especial, se vocês continuarem sempre tendo essa rede de apoio dos professores que vocês têm, dos colegas de classe que vocês têm. Então, é isso, gente. Aproveitem esse tempo, porque ele é precioso. É verdade. Inclusive, eu estava olhando aqui, o professor Rodolfo, a professora Ivana, são todos professores que eu conheço da minha época também. E não esperava que eles estivessem aqui, então obrigada, fiquei bem feliz. E isso tem a ver com o estudo que a Mariana falou, né, que a Poli também. Então,
aproveitar esse momento acho que é muito importante. Assim, do ponto de vista do mercado digital, o que eu posso dizer para vocês é que o mercado ele só começou. A gente tem voltando ao boom digital, né? A gente tem uma maturidade do mercado muito grande. Ela está começando a ficar, ela está começando a ser muito bem requisitada. Então, se você é um profissional que se destaca, é um profissional que sabe fazer as coisas, um profissional que tem técnica, um profissional que sai um pouco do campo do achismo, mas fundamenta um pouco o que fala, você naturalmente vai se destacar. Então, aprender a mexer com todas as ferramentas digitais não vai ser um diferencial, vai ser obrigação, né? Vai ser commodity. Então, corra atrás, né? Tire os certificados. Hoje em dia, as plataformas, elas nos dão essa oportunidade de tirar os certificados gratuitamente. A gente tem o Facebook Blueprint, a gente tem o Analytics Academy, a gente tem diversos locais para a gente poder se certificar. Então, tirar um tempinho para estudar, para tirar essa certificação, vai fazer com que vocês colham frutos e voem muito mais longe, assim. Então, o mercado digital só começou, eu acho que tem muita carreira para seguir, e o que o mercado, na minha opinião, ele vai ser, eu acho que a gente vai ter grandes polos de grandes especialistas, como a Mariana falou. Então, a gente vai ter os especialistas em tráfego orgânico do Google, especialista em tráfego orgânico de redes sociais, os especialistas em a gente vai ter grandes polos, né? Então, você encontrar ali a tua reta vai ser fundamental, mas sem deixar de olhar para todos os lados. Então, eu acho que a minha dica é essa: aproveite, estude, se certifique, teste, pegue uma conta de laboratório, faça mesmo, invista, que você vai aprender bastante coisa. Obrigada, professora e professor Rodolfo. Muito obrigada pela presença de vocês. Foi incrível mesmo. Bom, pessoal, agora nós vamos sortear um brinde para aqueles que responderam o formulário disponível no chat. E durante o intervalo, um pequeno intervalo que nós vamos fazer daqui a pouco, vocês poderão curtir a atração magnífica que nós preparamos junto com a Stephanie Menezes. E logo depois, nos vemos em outro link para a oficina Malabarismo em Tempos de Home Office. Como equilibrar a mente e o corpo neste novo modelo de trabalho. Até mais. Agora é com você, Camila. Boa noite, Tchau, pessoal. gente. Tchau, gente. Prazerzaço, viu? Boa noite, galera. Estão me ouvindo? Sim. Legal, gente. Então, eu queria agradecer também a presença das meninas. Eu achei que foram super válidas as suas considerações, me identifiquei com várias delas, anotei tudo aqui, tá? Muito obrigada, meninas. Obrigado pela palavra, Rafa. Então, o nosso primeiro brinde da noite de hoje, tá, galera? Tem muita novidade hoje de brinde, então acompanhem a gente na próxima oficina, tá? Não saiam, fiquem até o final. O primeiro brinde de hoje vai ser um livro, tá? O nome do livro é A Garota do Lago e o autor é Steve Berry. Super legal o livro e ele foi dedicado para a gente aqui pela nossa apoiadora Rafaela Martinelli. Então, muito obrigada, Rafa, tá? Agradeço de coração mesmo. Então, vamos lá. Pode compartilhar a tela do sorteio. Os meninos vão compartilhar. Professor, acho que o professor tem que liberar ele para ele conseguir compartilhar a tela ali, que a gente não está conseguindo compartilhar.
Professor, o senhor tem que liberar o Odan para ele conseguir compartilhar a tela. Aqui pra gente não tá liberado o compartilhamento. Não, mas eu vou pedir pro Bruno compartilhar aqui. Só um minutinho. Bom, conseguimos. Alô? Tá me ouvindo? Sim, Ah, tá, beleza. Tá, essas são as pessoas aqui, gente. Deixa eu só mutar aqui. legal, tá certo. Pode realizar o sorteio. Eu vou abrir aqui certinho. Sorteador. Sortear um número entre. São quantas pessoas ali, gente? São 45 pessoas. 45. Vamos lá. Ordenar resultados. Vocês querem que eu abra também aqui para vocês fazerem junto comigo? Deixa eu. Vocês conseguem ver a tela do sorteador aí? Sim. Tá, beleza. Perfeito. Tá ok, pode sortear já. Noção. O número sorteado foi o número 1, gente. Vamos ver então quem ganhou. Resultado gerado no intervalo de 1 e 4. É isso aí. Vamos abrir aqui. Qual que é essa? Quem que é? Gisele. Não, na verdade tem que ser. Gente, vou refazer aqui. Que é do 2 ao 48. Ao 47, na verdade. O número 1 é o nome. Tentar novamente. De 2 a 5. Vamos lá. Número 2. Tá certinho isso aí? É a Gisele. É a Gisele? Mesmo. A Gi tá aí? Sim. Gi, parabéns. Eu vou entrar em contato contigo depois para você retirar teu brinde, tá bom? Bom, agora a gente vai chamar a atração, a Stephanie Menezes, e depois a gente se vê no próximo link. Até mais! Pera. Vocês acharam mesmo que esse espetáculo não ia ter música boa, gente? Tudo bem com vocês? Meu nome é Stephanie, pra quem não me conhece. E eu vim aqui para legar ainda mais essa noite maravilhosa que é o Comunicativos 2021. Bora, gente! Eu escrevi seu nome na areia
se afogando em agonia. Contra a tempestade em copo d'água, deu-se o shot da alegria. Tô numa boa, tô aqui de novo. Daqui não saio, daqui não me movo. Tenho certeza se é meu lugar. Tô numa boa, tô ficando esperto. Já não pergunto se isso tudo é certo. Vocês estão pra recomeçar. Doeu, doeu, agora não dói, não dói, não dói. Chorei, chorei, agora não choro mais. Toda mágoa que passei é motivo pra comemorar. Pois se não sofresse assim, não tinha razões pra cantar. Mas eu tô indo à toa. Não que a vida esteja assim tão boa, mas o sorriso ajuda a melhorar. E cantando assim parece que o tempo voa. Quanto mais triste, mais bonito soa. Eu agradeço por poder cantar. Lá, lá, ia, lá, lá, ia, lá, ia. Bora pra próxima? Vamos lá então. Eu sou de fazer ameaça, mas seu beijo vai ter volta. Não tô querendo te apressar, mas a minha vida já tá pronta. Tira uma selfie comigo, depois eu te mostro. Eu ainda vou namorar com essa moça da foto. Eu tenho certeza vai ser de primeira. Se a gente ficar menos uma solteira nesse mundo e menos um vagabundo. Você decide a minha boca ou a do litrão. Você quer dançar comigo ou descer até o chão? Sozinha, você quer ser da bagaceira, quer ser minha. Você decide a minha boca ou a do litrão. Você quer dançar comigo ou descer até o chão? Sozinha, você quer ser da bagaceira ou quer ser minha? Tá na sua mão. Vai escolher amanhecer na farra ou no meu colchão. Tá na sua mão. Vai escolher amanhecer na farra ou no meu colchão. Eu já tinha tentado de tudo pra ver se eu te fazia voltar. Já acampei na sua porta, eu quase alaguei sua rua de tanto chorar. 120 chamadas por madrugada, ia em todo lugar que cê tava e nada. Aí foi que eu lembrei que o ciúme era o seu ponto fraco. Postei uma foto com cenário falso, 2 taças de vinho, um coraçãozinho escrito vida nova. Foi eu postar que cê liga na hora. Chorou e me xingando perguntou quem era a dona da segunda taça. Cê tá sofrendo muito bem pra quem falou que já não me amava. Mas respira fundo, se acalma. Chorou e me xingando perguntou quem era a dona da segunda taça. Cê tá sofrendo muito bem pra quem falou que já não me amava. Mas não precisa sofrer, por enquanto a dona da segunda taça é você. Aí foi que eu lembrei que o ciúme era o seu ponto fraco. Postei uma foto com cenário falso, 2 taças de vinho, um coraçãozinho escrito
é você. Vivemos esperando dias melhores, dias de paz, dias a mais, dias que não deixaremos para trás.